Você sabe que uma das áreas de atuação do cirurgião dentista especialista em odontologia legal é justamente a identificação humana? No entanto, como é que se dá essa identificação humana? Em qualquer momento você pode fazer esse procedimento? Você pode pegar qualquer documento e começar a identificar as pessoas? Como é que isso acontece? Então, para começar a nossa saga de identificação humana, eu vou trazer aqui para vocês uma introdução de como o cirurgião dentista irá fazer esse procedimento, certo? Só que é o seguinte, uma única coisa eu preciso falar agora, imediatamente para vocês. Só vai poder fazer essa identificação humana caso você seja um perito criminal, um odontologista ou uma pessoa nomeada pela justiça por um juiz ou um delegado ou coisa parecida para realizar essa função. Nós não podemos sair só porque nós temos CRO, começar a identificar qualquer pessoa. Ah, não, olha, aconteceu um caso ali, outro caso aqui, eu vou lá pegar meus, né, todos os meus documentos que eu tenho em relação ao paciente que for, precisa ser identificado e vou lá ajudar. Não, não é bem assim, tá? No momento que se tem um óbito, né, existe aí esse óbito por várias causas, acidente, homicídio, suicídio, enfim, qualquer causa, tá? Vai existir a necessidade, né, da parte da perícia criminal acontecer, seja ela, né, no ML, né, mediante o médico legista, seja ela pelo odonto legista em cidades e estados que existem essa função, tá? Só que aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, que é onde eu estou, apesar de existir a função, o cargo de odontologista, não se abre concurso para esse cargo, tá? Então, primeiramente, precisa entrar como perito criminal, para depois você prestar aí, né, na verdade, lá dentro, né, da própria polícia, você conseguir uma vaga no Núcleo de Odontologia Legal do Estado de São Paulo, tá? Agora, Goiás, Bahia, né? Existem vários estados que possuem sim o cargo de odontologista. Basta você dar um Google aí que vocês vão achar, tá? No entanto, geralmente são pouquíssimas vagas. Por quê? Porque não há necessidade de ter muitos, né, assim, colegas dentro dessa profissão, infelizmente, porque a parte do IML, a parte da perícia necroscópica, né, a necrópsia, é feita geralmente pelo médico legista. Então, o cirurgião dentista ele vai entrar em todos os outros casos que envolvem a arcada dentária, né, a área de atuação do cirurgião dentista, certo? Na maioria das vezes, isso vai acontecer, para pessoas vivas, então que passaram por supostas lesões corporais, oriundos de briga, tumulto, enfim, acidentes de trânsito, outros tipos de acidentes, tá? Agora, se eventualmente acontecer um óbito e haver a necessidade de ser identificado através da arcada dentária ou qualquer outro tipo de método que a gente vai ver daqui a pouquinho, relacionado à odontologia, aí sim entraria esse perito criminal do núcleo de odontologia legal, ou mesmo até o odontologista. Então, vamos dar uma olhadinha para ver o que acontece quando nós podemos aí, né, literalmente ajudar em qual aspecto e como eu faço isso, qual seria essa profissão que o cirurgião dentista poderia eh, seguir. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né, nos slides. Só que antes de eu até falar um pouquinho para vocês em relação à identificação humana, né, e muito menos da atuação do cirurgião dentista, eu preciso falar com vocês o que que é identificação e quais são as partes da identificação, certo? Tem um autor chamado Simas Alves que faz bastante tempo, em 1965, ele dividiu a identificação humana aqui no Brasil em 2 grandes grupos, tá. O primeiro seria a identificação judiciária ou policial, que são métodos utilizados para reconhecimentos técnicos. Então, se a gente falar de reconhecimento técnico, nós já estamos falando aí que é uma coisa técnica, é mais fácil de estarmos realizando, tá, precisa ser prático, tá. Então, aí vem outros autores, né, Leitão e Silva, mais atualmente, eles dividem em identificação civil, que vai estipular a personalidade jurídica da pessoa, e identificação criminal, que visa colher informações sobre esses antecedentes ou ações criminais. Isso quer dizer, você só vai ser identificado criminalmente se você for uma suposta vítima ou um suposto suspeito, né? Ou, né, pensarem que tem alguma relação com algum tipo de crime, tá?
Já no caso da civil, a gente tem o primeiro documento que é emitido no nosso nome, que é a certidão de nascimento. Então, quando você não tem a certidão de nascimento registrada, tudo certinho no cartório, teoricamente você ainda não existe, né? Pelo menos para a sociedade brasileira, né? E o mundo afora, tá? Então, a gente tem vários documentos que vão estipular essa identificação civil. Uma delas é, já falei, né, certidão de nascimento, depois tem o RG, que por acaso está sendo retirado, né? Vão utilizar somente o CPF, aí nós temos a carteira de habilitação, e depois também temos as carteiras profissionais, como por exemplo o CRO, a carteirinha do CRO, do CRM, e assim por diante, tá? Só que aí vem a parte da identificação médico legal, tá? E aí, como é que vocês acham que isso acontece, tá? Vai exigir conhecimentos médicos e legais para chegar a essa identidade. Não só os médicos e legais, mas como toda uma tecnologia que pode estar associada a ela, tá? Além disso, tem aí a parte da odontologia legal, que seria a utilização, né, dos dentes e da arcada dentária, dos anexos, dos ossos também, para chegar nessa identificação, tá? Então, a gente acaba tendo essa identificação civil, né, acontecendo e a parte do médico legal, tá? Só para vocês terem uma ideia, a parte que começa aí não só os documentos que a gente tem, né? Vocês podem ver nos seus documentos que a maioria deles a gente tem a impressão digital. No momento que a gente tem a impressão digital, ela é sim o primeiro método de identificação que nós podemos utilizar dentro aí das perícias criminais, tá? É um método fácil, é um método prático, rápido. Lógico que assim, né? Uma pessoa bem treinada, mas muito bem treinada, ela vai conseguir fazer. Não é tipo, do nada eu vou lá, vamos fazer, né? Mas vocês vão ver, né, que eu vou ministrar isso mais para frente, que é um método, sim, que é muito mais simples do que outros métodos que a gente vai citar daqui a pouquinho, né? E vale a pena falar aqui já para vocês, nesse exato momento, o que está lá na observação lá embaixo. Reconhecimento não é método de identificação. Sabe aquele ato de você ser chamado, né, para reconhecer alguém, ou mesmo até no IML, no serviço de verificação de óbito, né, em outros lugares, para reconhecer um suposto ente querido seu? Pois é, esse reconhecimento não vai, não vai, né, fazer com que outros métodos de identificação não existam, tá? Porque é só reconhecer. Na verdade, no momento que a gente reconhece essa pessoa, né, como um ente querido nosso, nós estaremos ajudando a polícia a seguir uma linha, seguir ter um norte. Então, por exemplo, ao invés de a gente procurar naquele banco de dados imenso de pessoas desaparecidas, vai procurar apenas, né, vai pegar a documentação odontológica, por exemplo, e vai comparar apenas com esse seu familiar, tá? Então, é muito comum isso, vamos lá reconhecer o corpo. Tá, reconhece, fica por isso mesmo, aí vai fazer velório, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que que acontece? Né? Não era a pessoa, principalmente se de repente ela estava um pouco já, né, descaracterizada facilmente. Então, é muito importante que pelo menos a identificação e não reconhecimento pela impressão digital ocorra, tá? É obrigatório acontecer isso. Mas Evelyn, por que que essas coisas acabam não acontecendo? Porque a gente vê na televisão que depois veio outra família, né, falar que o corpo era deles, porque não confirmaram, tá? Pela impressão digital. Então, sim, precisa ser feito, tá? Então, agora vocês sabem que reconhecimento não é método de identificação. Inclusive, nas questões de concurso público que tem aí para perito, né, para delegado de polícia, inclusive, né? Médico legista e todos os outros, odontologista e todos os outros concursos públicos que caem noções aí, né, de datiloscopia, a datiloscopia e outros métodos de identificação, é muito comum, mas muito comum, eles falarem que reconhecimento é método de identificação. E não é. Então, não esqueçam disso, tá? Além disso, a gente tem aí uma outra definição, segundo Spínola, que é a identificação criminal, que ele divide, né, em dois grandes grupos principais. Isso é muito importante, e vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê, tá? Primeiro, a gente tem a identificação conclusiva, que é uma modalidade, né, que sozinha ela consegue identificar alguém, porque é um método científico devidamente comprovado.
Já a identificação não conclusiva ou excludente de hipóteses, ela não é conclusiva, como o próprio nome diz, mas ela auxilia na identificação de uma pessoa. Evelyn, não entendi. Você vai entender, calma, tá? Eu vou explicar os dois para vocês, tá? Então, assim, vamos primeiro pela conclusiva, que é mais fácil. A gente tem como conclusiva, que a técnica sozinha vai identificar, seguintes métodos. Primeiro, já falei ela, né? Impressão digital, né? Que seria a datiloscopia, impressão palmar da mão. Gente, pelo amor de Deus, não é quiromancia, tá? Não, não tem nada a ver, né? A gente tem aí a análise de todas as linhas da mão, mas para fazer a impressão aí da palma da mão. A gente chama isso de impressão palmar. Já no caso da planta do pé, eu vou levantar meu pé aqui para mostrar, né, gente? Mas já no caso da planta do pé, também pode ser feito. Ah, Evelyn, lembrei, aquele famoso pezinho, né, que eles pegam do recém-nascido e coloca assim naquele borrão que não dá para ver nada. Pois é, não deveria ser assim. Deveria ser, tem técnicas para isso, né? De repente, numa aula aí eu mostro para vocês, mas tem técnicas para isso, né? Tanto que o papiloscopista, que é o profissional responsável, né, da perícia, é um perito para fazer tanto a datiloscopia quanto a papiloscopia, que está na planta do pé e na palma da mão, ele é muito bem treinado para isso, né? São meses de treinamento que eles fazem, né? Logo em seguida vem a arcada dentária, que é a famosa identificação pela odontologia legal, né? Então nós temos aí vários elementos dentários, a parte do trabeculado ósseo, tudo isso que pode ser utilizado caso. Aí vamos lá, hein? Caso o prontuário odontológico previamente à morte esteja lindo, maravilhoso e completo, com radiografias, panorâmicas, tomografias e tudo que for necessário. Lógico que, se tiver apenas o odontograma, tudo bem, né? Dá para tentar fazer alguma coisa, tentar fazer alguma análise. Tá? A gente vai ver isso também mais para frente, né? O desenho da região palatina, que é a região do céu da boca, tá? A região palatina também ela tem um trabeculado ósseo, né, formando pregas palatinas, fazendo com que seja único para cada um de nós. E a vantagem do desenho da região palatina é que, mesmo que o indivíduo esteja esqueletizado, isso quer dizer, só o esqueleto, né, depois do processo todo de decomposição cadavérica, a gente vai ter as mesmas pregas lá. Então, lembra do modelo de estudo? Se você fez uma moldagem, confeccionou um modelo de estudo, ou pelo menos tirou a foto do modelo de estudo para preservar junto aí com a sua documentação, isso pode ajudar bastante, tá? E é único também. Impressões labiais, também é único. Sério, Evelyn? Sério, é único. É que ninguém vai pegar tinta, colocar na boca, marcar, né, um papel, né, para guardar isso, né? Agora, aquelas histórias, não sei se vocês chegaram a ver, mas existem alguns capítulos, né, desses programas, né, tipo CSI, e entre outros aí, né, que eles falam de ciências forenses, eles pegam no copo a marca do batom da mulher e tal, e eles começam a analisar, né? Isso também pode acontecer, né? Sobreposição de imagem. Gente, sobreposição de imagem não é pegar uma imagem, simplesmente pegar e colocar outra em cima e vamos que vamos. Não, não é bem assim, tá? Essa sobreposição de imagem precisa ter as medidas né, de tudo do rosto. Então, hoje existem softwares específicos que colocam uma imagem uma em cima da outra para verificar se essa pessoa realmente tem chance de ser ela mesma, principalmente com essas câmeras hoje que existe hoje em dia, né, de reconhecimento facial, tá? Então, a gente tem hoje o cadastro, né, até no gov.br, a gente tem que colocar lá a câmera, né, o celular, você fica lá com o celular assim, né, várias vezes até a câmera conseguir pegar sua face. Já começamos, né? Por mais que a gente não fez isso lá para tirar o RG, CPF, enfim, a gente tem o cadastro do gov.br, a gente tem os cadastros também, dependendo do banco que você tem conta, já tem isso, né? Então, consequentemente, essa sobreposição de imagem com os softwares adequados também possibilitam a identificação, tá? Íris do olho. A íris é única para cada um de nós, mas ela é dificilmente utilizada. Por quê? Porque muitas vezes o nosso olho, após a morte, a partir de algumas horas, já começa a ter um ressecamento muito forte, né? Não sei se vocês lembram, já viram em filmes, né? Quando a pessoa vem a óbito, as pessoas vão lá e fecham os olhos, né? Justamente por causa disso.
tá? Para não ressecar, porque fica branco, vai ficar feio. Então, consequentemente, a gente acaba não usando para identificação humana direta, né, justamente porque acaba dificultando bastante aí, tem pouco tempo, né? Lembrando que uma perícia necroscópica, uma necrópsia, muitas vezes ela é feita a partir de 6 horas. Por quê? Porque o Código de Processo Penal solicita que tem que esperar 6 horas antes de começar uma perícia necroscópica, tá? Então, lembrando, né, gente, nosso código é de 1940, né? Então, é bastante tempo, né? Então, a gente tem a íris do olho, mas não é utilizado para identificação, pelo menos para mortos, tá? Geralmente é utilizado para identificação para vivos, né? Para entrar num cofre ou coisa parecida. E por último, o exame de DNA, tá? Gente, o exame de DNA vai ser o último. Como assim? Ó, tá meio na sequência ali, ó. Impressão digital, né? A gente tem a impressão do dedo lá, que é mais fácil da gente obter. Depois vem a arcada dentária, caso não consiga a impressão digital, que é mais rápido, tá? E depois o exame de DNA, a não ser que você precise identificar uma pessoa que esteja no local do crime ou na cena do crime, tanto faz, no local do crime para fazer a identificação de mancha de saliva, mancha de sangue, mancha de sêmen, mancha de alguma coisa. E aí é feito o exame de DNA, tá? Já no caso da identificação não conclusiva, nós temos aqui, primeiro, a tipagem, né, sanguínea de ABO. Vamos imaginar que vocês têm aqui um monte de gotas de sangue. E vocês, de repente, sabem que a pessoa, né, entrou em óbito, que foi morta, né, ela tinha o sangue, por exemplo, AB positivo, né? Todas as outras gotas também eram AB positivo. No entanto, tinha uma gota de sangue que era O positivo. Será que o agressor também se feriu? E aí eles acabaram colocando, né, ele depositou sangue lá no local? Então, o sangue AB a gente não vai testar, talvez só uma amostra ou outra, e o sangue O positivo vai ser testado, tá? Isso vai depender, lógico, do local, né, que eles estão observando, dos materiais coletados e tudo mais, da dinâmica do local também, da criminalística, tá? Marcas de tatuagem. Eu, por exemplo, tenho 2 tatuagens, né? Eu tentei fazer as tatuagens mais diferentes possíveis, né, para não ficar igual a ninguém. Óbvio que se acontecer alguma coisa comigo, as pessoas que me conhecem vão olhar as tatuagens, vão saber que sou eu. Tá? Só que, mesmo assim, há necessidade de confirmar pela impressão digital, a cada dentária ou DNA, tá? Ou outros tipos de métodos, como eu já citei, né? Identificação visual. Ah, identifiquei, ó, é ele ali, ó, é ele que me assaltou, é ele que fez isso. Não, tem que ter outras provas. Cadê a impressão digital dele no local? Né? Tem sangue no local do crime? Que tem outras imagens para fazer sobreposição de imagem, né? E identificação visual não é igual sobreposição de imagem, tá, gente? Tamanho do pé. Eu calço 36, dependendo se for uma bota, é 37. E aí? Quantas pessoas aqui não calçam o mesmo tamanho? Então não dá para falar que fui eu, né, que deixei a pegada lá de número 36, uma sandália de número 36. Eu precisaria do sapato para comprovar, para analisar tudo e depois também impressões digitais e outras provas, tá? Impressão auricular da orelha. Então, eu, por exemplo, não tenho lóbulo, né, aqui embaixo, ó. Se de repente alguém me machucou, me pressionou pela parede, eles vão conseguir ver, né, na marca que vai ficar na parede, que eu não tenho lóbulo, mas até aí, quantas pessoas aqui também não tem, né? E todas as outras técnicas ainda, né, são colocadas aqui, até elas provarem, né, que elas podem ser colocadas como conclusivas. Gente, isso aqui também cai bastante nas questões de concurso público, então precisa saber para quem vai prestar um dia ou está prestando. Ah, e só para avisar vocês, eu também tenho várias questões dessas, assim, desse gênero, né, comentadas dentro lá da minha comunidade, tá? Que tá todos vocês aí convidados para conhecer e entrar lá, tá? Bom, então, só para recordar, primeiro método de identificação é a impressão digital. O segundo método, né, estaria relacionado aí com a parte da odontologia legal, que seria pela arcada dentária, tá? Aqui a gente está vendo uma foto com vários dentes, é uma foto que eu tirei do próprio Canva, tá, gente? É uma foto pública, não é nada de nenhum autor ou paciente meu, nada a ver, tá? É uma foto pública, de domínio público. Então a gente tem ali, só para vocês poderem ver, os terceiros molares em erupção. Então a gente consegue ver que esse paciente estava, né, era um
estava entrando aí, é um adolescente ainda, né, final da adolescência, tá. Então, existem aí aspectos no nosso dente que fazem também com que a gente tenha subsídios, né, e informações para que a gente possa também traçar a evolução aí do que aconteceu com esse paciente ao longo do tempo, tá. E depois o próprio DNA, né, que foi meu objeto de estudo por uns 10 anos. É, estudei DNA, fiz extração de DNA, fiz tudo isso durante uns 10 anos da minha vida. Adorava, por sinal. Então, pessoal, eu vou convidar vocês, né, para aula, a continuação dessas aulas. E como vocês estão vendo, eu não posso ficar mostrando coisas mais, né, tchan, 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 aqui, porque tem as políticas, né, do próprio YouTube. Então, dentro da minha comunidade, já não. Eu vou colocar lá em salas fechadas, eu estou dando aulas ao vivo, né? Pelo menos quase todos os sábados eu estou conseguindo. Então, a gente está tendo aula aos sábados, às 11h15, tá? E a gente tem aí a parte da identificação humana pelos dentes, que no próximo sábado, agora, eu vou começar uma saga só sobre identificação humana ao vivo para vocês. Então, vocês estão todos convidados. O valor é simbólico, gente. Vocês vão clicar aqui embaixo, né? Vai estar escrito lá comunidade. Clica lá embaixo, vocês vão ver que o valor é simbólico. A assinatura é mensal, tá? Você fica quantos meses você quiser. Se você quiser entrar um mês, 2 meses, aí, ou ficar bastante tempo estudando comigo, fiquem à vontade, tá? O valor é bem simbólico mesmo, mas essa comunidade eu criei justamente para a gente poder ter um espaço para eu poder mostrar para vocês. Principalmente, né, aulas de odontologia legal e medicina legal que não podem ser colocadas no YouTube, tá? Então, tem certos aspectos, tanto da parte de processual, civil, quanto a parte, né, criminal, que eu não posso colocar aqui. A parte civil é mais complicada porque a gente acaba dando informações para quem não é cirurgião dentista, né? Às vezes até para o próprio paciente, então é ruim, né? Então, eu estou aqui para ensinar os cirurgiões dentistas, eu não estou aqui para entregar as ferramentas de como processar alguém, né, para os pacientes e os advogados. Então, assim, vocês estão todos convidados, né? Espero que vocês entrem para a gente se encontrar no próximo sábado, né, ao vivo e a cores. Até a próxima, pessoal!